Ah, eu estava sem áudio. Agora sim, estamos prontos. O microfone estava certo, mas o alto-falante não. Agora vamos lá, que a gente vai começar o nosso conteúdo focado no vestibular da UFSC, né? De História de Santa Catarina. Aqui é uma característica de vários vestibulares federais, né? Que a história, a literatura e a geografia daquele estado costumam aparecer. Né? Isso envolve um monte de coisas, né? Envolve, inclusive, um favorecimento, de certa forma, para quem é daquele estado, né? É muito mais provável que tu tenha estudado o Tratado de Madrid se tu é do Rio Grande do Sul. É muito mais provável que tu tenha estudado já a Guerra do Contestado se tu é de Santa Catarina. Então, isso dá uma beneficiada ali no vestibulando local, né? Então, isso costuma acontecer na prova de história, aparece história do estado, na prova de geografia, né, questões geográficas sobre aquele estado, acaba aparecendo também, dependendo do vestibular, alguma coisa em literatura, né? A gente pode ter alguma leitura ali de autores daquele estado em específico, beleza? Quando a gente fala da história de Santa Catarina, pessoal, ela pode aparecer numa questão específica só para ela, mas o que é comum na UFSC, como é uma questão de é uma prova de questões abertas, né? Ela traz muitas afirmativas diferentes dentro de uma mesma questão. Então, às vezes, o conteúdo de História de Santa Catarina vai te ajudar numa questão inteira, mas às vezes pode ajudar em algumas afirmativas ao longo da prova, né? Para ver se elas estão verdadeiras ou falsas. E a primeira coisa que a gente tem que pensar sobre Santa Catarina é algo padrão quando a gente estuda toda a história do Brasil, que é o lembrete, né? Que a história de uma região não começa só quando os europeus chegam. A história de determinada região, ela existe desde que nós temos os primeiros agrupamentos humanos, sejam eles europeus, sejam eles nativos, sejam eles africanos, seja o que for. Mas a história ela não é inaugurada pela presença do homem branco. Então, o primeiro tópico em História de Santa Catarina que eu quero destacar é a questão dos povos indígenas que já habitavam Santa Catarina antes da chegada dos europeus. Né? E daí a gente poderia fazer assim, para ficar mais fácil entender a composição desses povos, eu vou trazer aqui para o nosso mapa, só para a gente ver uma coisinha rapidinho. Quando a gente fala, pessoal, de Santa Catarina, a gente tem um estado aqui, né, que vai fazer fronteira ao sul com o Rio Grande do Sul e ao norte com o Paraná. Então, a gente tem um estado que tem um formato, se a gente fosse simplificar esse formato de Santa Catarina, a gente poderia fazer um desenho mais ou menos assim, ó. Depois tu vai entender que eu vou usar isso como estratégia para a gente posicionar os povos indígenas. O mapa de Santa Catarina, ele é mais ou menos assim. Claro, dando uma boa simplificada aqui, né? Mas ele é mais ou menos assim. Aqui na fronteira, ele é menorzinho. E vocês estão falando com um habitante de Santa Catarina. Desde janeiro só. Mas estamos aqui, né? Então, será que eu já posso dizer que estou no meu lugar de fala ao falar da história de Santa Catarina? Acho que não, eu moro numa região aqui que é mais gaúcha do que catarinense. Você acredita que na cidade onde eu moro, em Santa Catarina, eles fazem um feriado do 20 de setembro da Revolução Farroupilha? Eles são assim, ó, gauchão, tá ligado? Mas vou fingir que estou no meu lugar de fala. O estado de Santa Catarina, ele tem, digamos assim, essa geografia para a gente dar uma simplificada um pouco na história, e daí eu vou utilizar isso, então, para a gente posicionar os povos indígenas. Claro, né, que a gente tem uma diversidade muito maior de povos indígenas do que eu vou te mostrar. Aqui a gente vai ter os povos indígenas principais. Então, vamos separar aqui, ó, vamos trabalhar com uma espécie de legenda para esse mapa e essa organização dos indígenas, tá? Primeiro eu tenho aqui, ó, uma faixa litorânea de terra em que eu vou posicionar, ó, aqui está a nossa legenda, tá? A cor que a gente utilizou ali. Nessa faixa litorânea de terra, eu vou posicionar os chamados carijós. Os chamados carijós.
ok? Os carijós são um grupo indígena que vem do tronco linguístico tupi-guarani. Então, eles são tupi-guaranis também, beleza? Junto nesse litoral, pessoal, a gente tem, e aqui merece um destaque especial, tá? As provas adoram falar sobre eles. Os chamados, aqui eu vou colocar de forma mais dispersa, assim, porque eles viam mais espalhados. Então, a nossa legenda vai ser assim, ó. Beleza? Aqui a gente tem os chamados sambaqueiros. Sambaqueiros. Por que nós chamamos de sambaqueiros? Porque eles deixaram, né? Eles deixaram como vestígio da sua história, como coisa que documenta a história deles, um tipo de sítio arqueológico, um local que os historiadores e os arqueólogos estudam, que nós chamamos de sambaquis. O que é o sambaqui? Né? O sambaqui é uma espécie de morro ou pequena montanha, né, que não se formou naturalmente. Na verdade, esse monte ele é resultado da ação humana. O que acontece? Os sambaqueiros, eles iam coletando ali conchas, coisas da praia, normalmente, coisas que eles vão utilizar no seu artesanato, na sua alimentação, e eles acabavam juntando tudo isso em montes, que com o passar do tempo foram se tornando calcários, né? Com o passar do tempo foram se consolidando e se enrijecendo. E daí hoje existe, então, ao longo do litoral de Santa Catarina, esses chamados sambaquis, que para os arqueólogos é um grande parque de diversões, né? Porque os caras podem ir lá estudar as coisas que estão mais preservadas. Então, dentro dos sambaquis, a gente consegue encontrar utensílios que os indígenas utilizavam, a gente consegue, inclusive, vestígios de práticas mortuárias, práticas funerais que esses povos praticavam. Então, é como se o sambaqui ele tivesse surgido do juntar de vários utensílios, principalmente conchas, né? Com o passar do tempo, aquilo se cristaliza, né? Aquilo acaba se enrijecendo e hoje aquilo é utilizado, então, como fonte de estudo para a gente descobrir qual era o nível tecnológico desses caras, que tipo de instrumentos eles utilizavam, assim por diante. Então, Sambaqui é um tipo de sítio arqueológico, um local propício para a arqueologia estudar um pouco dos vestígios indígenas originários, beleza? Daí a gente tem sambaquis espalhados por boa parte do litoral de Santa Catarina, por isso que eu coloquei de maneira mais dispersa, digamos assim. Temos uma segunda faixa litorânea, pessoal, não tão no litoral assim, um pouquinho mais para dentro, que a gente vai ter a presença forte de uma etnia chamada Xokleng. Os Xokleng em Santa Catarina. E daí essa parte mais interiorana, essa parte ali, né, o mais em direção ao centro do continente, ó, esse território aqui, ele vai ter principalmente a presença de indígenas caingangues. Caingangues, beleza? Junto desses caingangues, e daí eu vou colocar aqui assim, ó, vou colocar como pontinhos brancos. Nesses territórios caingangues, a gente também tem a presença de guaranis. Beleza? Então, aqui, digamos, é meio uma facilitação, eu estou transformando de uma maneira mais didática a organização geográfica original dos agrupamentos indígenas quando os europeus vão chegar, né? Um pouquinho antes da chegada dos europeus. Claro que aqui eu estou falando de grupos principais, porque muita coisa, os historiadores perderam os vestígios, né? Lembra que esses indígenas eles são massacrados, boa parte deles são massacrados com as chegadas europeias, então, provavelmente, muita língua se perdeu, muita cultura, muita etnia se perdeu, mas daqueles que ficaram mais registros, cabe o destaque para os carijós litorâneos, os sambaquieiros, principalmente pelo acúmulo dos sambaquis, os xoclengues e os caingangues, né, juntamente ali com a presença de alguns guaranis na região. É assim que Santa Catarina está organizada, no contexto em que a gente assiste a chegada dos europeus, que pode ser o nosso próximo tópico, ó. Colocar aqui a chegada dos europeus.
Quando a gente fala, então, do início dessa colonização europeia sobre esse território, é legal que a gente lembre que tem toda uma relação aqui, tem todo um atrito, né? Tem todo um atrito por conta do Tratado de Tordesilhas. Ó, lembra? Tratado de Tordesilhas de 1494. Bem basicão, tá? Mas por descargo de consciência, deixa eu te lembrar o que foi. O que acontece com o Tratado de Tordesilhas, pessoal, é que quando começou as grandes navegações, né, quando começaram as grandes navegações, a gente tinha somente Portugal nessa busca, Portugal nessa disputa. Agora, né, a gente vai ter também a chegada dos espanhóis. E isso vai gerar um medo que portugueses e espanhóis entrem em conflito, disputando territórios coloniais. Então, uma das soluções vai ser a organização do chamado Tratado de Tordesilhas. Espera aí, deixa eu fazer a linha retinha aqui. O Tratado de Tordesilhas. Tentando ser o mais preciso possível, o Tratado de Tordesilhas ele passaria mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos aqui, porque ele pega a região de Laguna, em Santa Catarina, como divisa, né? Então, na verdade, o que a gente tinha quando os europeus fizeram o Tratado de Tordesilhas? Este lado aqui, né, a parte leste da América ficaria para os portugueses, e tu vai reparar que Santa Catarina e Rio Grande do Sul não ficam para os portugueses aqui. Santa Catarina e Rio Grande do Sul ficam para os espanhóis, os que pegam este outro território, né? Então, em tese, era para Santa Catarina e Rio Grande do Sul serem de colonização espanhola. Então, é importante a gente entender por que não foi assim. Por que não foi assim? Daí, beleza. A gente vai ter, por conta do Tratado de Tordesilhas, disputas entre Portugal e Espanha. Disputas entre Portugal e Espanha. E é importante que a gente entenda por quê. Essas disputas, pessoal, não têm a ver na origem desse desentendimento entre portugueses e espanhóis para ver quem vai poder colonizar aquela região, não tem a ver com essa região em si. Na verdade, essas disputas têm a ver com interesse por um outro ponto da América do Sul extremamente estratégico, né? Eu vou colocar até assim, ó, ponto estratégico em direção à bacia do Prata, ou a bacia do Rio da Prata, se a gente preferir. Olha só a ideia, vamos para o mapa de novo para isso fazer sentido, tá? A gente vai voltar um pouquinho nesse Tratado de Tordesilhas, a história de Santa Catarina tem muito a ver com isso, então é importante que a gente retome. Olha só a ideia. Quando o Tratado de Tordesilhas dividiu a América, né, coloca uma faixa de terra para Portugal, que era muito estratégica para Portugal naquela época, né? Porque Portugal queria ter o controle do Atlântico, então ter o litoral para o Atlântico era algo muito benéfico. Entretanto, esse tratado acaba dando muitos privilégios para a Espanha, meio que sem querer, meio que sem saber. Mas a verdade é que o território espanhol na América estava muito mais, né, cheio de metais preciosos, de prata, de coisas assim. Então, Portugal vai ficar um pouco ressentido, né? Porque a Espanha encontra um lugar com muita prata, enquanto Portugal, inicialmente, não encontra metais preciosos no Brasil, não em quantidade significativa, pelo menos. O que Portugal pensa? Porra, vamos tentar lucrar em cima da prata espanhola, já que nós não achamos prata aqui, vamos tentar aproveitar a prata espanhola de alguma maneira. E olha uma característica importante dessa prata espanhola. Pessoal, uma das regiões onde a prata mais era extraída era a região onde hoje fica a Bolívia, a região de Potosí. Essa prata, ela era escoada, deixa eu pegar um azulzinho aqui para representar os rios. Essa prata, ela era escoada para a Europa, né? Ela deveria ser levada para a Europa.
E por onde que ela saía? Por aqui. Ó. O que é isso daqui? Porra, importantíssimo, né? Aqui nós temos a bacia do Rio da Prata. O que Portugal pensa, então? Precisamos, de alguma maneira, lucrar em cima da prata espanhola. Para isso, o que a gente vai fazer? Vamos tentar dominar o local por onde essa prata sai. Vamos tentar dominar ali a bacia do Rio da Prata, porque daí a gente pode cobrar da Espanha uma espécie de pedágio, a gente pode cobrar para que eles saiam com essa prata da América, e eles vão ter que pagar com um pouco daquela prata. É por isso, inclusive, que Portugal vai fundar, em 1680, a chamada Colônia do Sacramento, né? Uma estratégia para tentar controlar aqui a bacia do Rio da Prata. Inclusive, sobre isso, a gente fala bastante em história do Rio Grande do Sul, né? Se vocês vão fazer URGS, vocês vão me ver falando sobre isso também, sobre essa região aqui da Colônia do Sacramento, essa região, né, que Portugal tenta controlar para conseguir lucrar com a prata espanhola. Então, o interesse português, pessoal, em ultrapassar o Tratado de Tordesilhas tem muito a ver com isso, né? O interesse português em vir para esse lado do Tratado de Tordesilhas, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tem muito a ver com o interesse pela bacia do Rio da Prata, repito, para tentar lucrar um pouco mais em cima da prata espanhola, já que aqui, onde hoje a gente chama de Brasil, num primeiro momento parecia não haver tanto metal precioso assim, beleza? Então, tu percebe que o começo da chegada de europeus em Santa Catarina não tem a ver com Santa Catarina, tem a ver com a bacia do Rio da Prata. Então, não vão ser pessoas, digamos assim, de grande destaque, né? De pessoas muito respeitadas na Europa que vão habitar Santa Catarina nos seus primeiros momentos de colonização. Na verdade, vou trazer para o nosso esquema de volta, o que a gente tem aqui em Santa Catarina é um início de povoamento por desertores. Então, aquelas pessoas que eram lá dos exércitos europeus e acabam fugindo do exército porque não querem mais lutar aquelas guerras, principalmente do exército português. Então, desertores, né, aquele que abandona a sua nação, e também por desterrados. O que são os desterrados, pessoal? Os desterrados são aqueles que foram expulsos da sua terra, né? Normalmente vão envolver criminosos, vão envolver perseguidos políticos, perseguidos religiosos, coisas assim. Então, o início dos europeus chegando em Santa Catarina normalmente foi, né, realizado por desertores e desterrados europeus. Tranquilo? Então, a gente conseguiu, né, até aqui, falar da composição de Santa Catarina antes das grandes navegações, antes da chegada europeia, e agora iniciar essa chegada europeia, mostrando, né, que não tinha um foco tão forte em Santa Catarina. Na verdade, o enfoque estava lá em tentar conquistar mais pontos estratégicos em direção à bacia do Rio da Prata. Mas se a gente está falando, pega a visão comigo agora, se a gente está falando de um processo de colonos portugueses atravessando a linha de Tordesilhas, se a gente está falando de um processo, né, de colonos portugueses tentando atravessar essa linha, até mesmo para expandir o território português, tem um movimento ocorrido no Brasil, saído de São Paulo, que vai ter importância aqui, né? Alguém aí me diz o nome desse movimento? Se a gente está falando, né, de atravessar o Tratado de Tordesilhas, buscando novas oportunidades econômicas, buscando de alguma maneira, perfeito, buscando de alguma maneira, né, inclusive expandir o território do que nós chamamos de Brasil, o bandeirantismo vai acabar sendo impactante aqui. Então, vamos colocar um subtópico para esse nosso bandeirantismo, para a gente simbolizar a importância que esse movimento teve, que as bandeiras tiveram, né, nesse desenvolvimento.
A região de Santa Catarina ela é muito rica em rios, né? E rios que são muito bons para transporte e deslocamento. Então, os bandeirantes, eles podiam chegar por via terrestre à cidade que caminha, ou eles poderiam chegar também pelos rios. O bandeirante que usa o rio para deslocamento, nós chamamos esse processo de monções, vocês estão ligados? Monções. Escreve assim, ó, eu já vou apagar, mas só para a gente saber. Quando os bandeirantes utilizam os rios como fonte de deslocamento, o nome disso são as monções. Isso em Santa Catarina foi bastante impactante. E a gente vai ter os bandeirantes sendo responsáveis por alguma das fundações de regiões mais importantes de Santa Catarina. Por exemplo, são os bandeirantes que vão fundar a região de São Francisco, em Santa Catarina. São os bandeirantes que vão fundar a região do Desterro. Olha só que curioso, né? Desterro é o lugar que hoje nós chamamos de Florianópolis. A gente vai comentar na aula de hoje, né? Como que se deu a alteração desse nome, o que foi feito por Floriano Peixoto para fazer com que a cidade virasse a polis de Floriano, a cidade de Floriano, Florianópolis. Vamos ver isso hoje. Mas a origem de Florianópolis foi com o nome de Desterro. Né? Exatamente. Desterro, porque os primeiros habitantes que fundaram essa região foram desterrados, foram pessoas expulsas das suas terras originais. Né? Então, Desterro vem exatamente daí. Daí depois vai vir Florianópolis, daí tem a ver com as ações de Floriano Peixoto sobre essa região, mas chegaremos lá no momento oportuno. Beleza? E temos também a fundação por esses bandeirantes da região de Laguna. Né? Quem não passou um carnavalzinho em Laguna ainda, recomendo essa experiência antropológica. Né? Dá para dizer agora, não, que eu estou estudando, né? Lá pegar um pouquinho da cultura catarinense, importante, daí vai aproveitar um carnavalzinho em Laguna, que é da hora. Então a gente tem aqui, e olha só que legal, a gente está montando uma espécie de linha do tempo, né? Quando a gente falou aqui dos povos indígenas, pensa comigo, a gente falou antes de 1500. Antes de 1500. Quando a gente fala da chegada dos europeus aqui, os primeiros habitantes, a gente está falando de século XVI, né? 1500 e pouquinho. Quando a gente chega nessa fundação de cidades por bandeirantes, pessoal, a gente já está no século XVII. Então, indígenas, obviamente, habitavam desde antes da chegada dos europeus, daí os europeus chegam no século XVI e o bandeirantismo ganha força no século XVII, fundando algumas regiões importantes. O destaque, de fato, vai ficar sobre o Desterro, né, porque vai ser a capital depois. Então, a gente vai falar bastante na aula de hoje sobre esta região, ok? Acho que até aqui está tranquilo. A gente pode agora usar um outro gancho, um outro tópico do nosso conteúdo, porque Santa Catarina, pessoal, a história de Santa Catarina, assim como a história do Rio Grande do Sul, é uma história muito marcada, fortemente marcada pelos processos de imigração. A cultura catarinense é muito marcada também por esses processos, né? A chegada de alemães, de italianos, de açorianos ao longo da história de Santa Catarina deixa legados culturais muito importantes. Até hoje, em regiões como Blumenau, por exemplo, né? Ou Joinville, a gente tem uma presença desse caráter migratório ali muito visível, muito materializado mesmo, né? Numa arquitetura, inclusive alemã em algumas regiões, festas alemãs em algumas regiões, festas italianas em outras regiões, então é algo bastante forte. Então eu preciso que a gente domine um pouquinho dessa imigração. Eu preciso que a gente entenda um pouquinho esse processo. Então vou colocar um subtópico para nós: imigrações. Vou começar falando sobre um primeiro fluxo de imigrantes que chegam em Santa Catarina ainda no século XVIII, para a gente seguir aí a nossa linha do tempo, né? Ainda no século XVIII, mas depois eu já vou falar sobre imigrantes que chegam em Santa Catarina no século XIX, beleza? E daí é legal que a gente perceba assim, ó, se eu vou transitar
no tema da imigração, tá? Presta atenção comigo agora. Eu vou transitar do século XVIII para o século XIX. Isso na história do Brasil, pessoal, representa transitar do Brasil colônia para o Brasil império. Tranquilo? O século XVIII é o último grande século colonial, porque no século XIX, em 1822, vem a independência do Brasil. Então, as nossas imigrações, elas vão começar em Brasil colônia, mas eu vou terminar as imigrações já em Brasil império, já após a independência do Brasil, beleza? No século XVIII, qual foi o principal fluxo imigratório? O pessoal que veio das ilhas de Madeira e de Açores. Os famosos açorianos, né? Muito presentes tanto na história de Santa Catarina quanto na história do Rio Grande do Sul. Essas ilhas de Madeira e Açores são regiões que Portugal colonizou assim, muito perto do início das grandes navegações, né? E eram regiões que tinham pessoas interessadas em vir para o Brasil, e Portugal incentivava a vinda principalmente de casais, né? Casais jovens. É por isso, inclusive, que o primeiro nome da cidade de Porto Alegre é Porto dos Casais. Por que o incentivo à vinda de casais jovens? Pela reprodução, né? A ideia é que esses caras venham e enchem isso daqui de gente. Então, os casais jovens vão ter mais filhos, então eles vão conseguir encher esses territórios. Lembra que a imigração tem tudo a ver com a proteção sobre um território, né? Quando Portugal consegue encher uma região de gente, isso normalmente tem a ver com tornar mais difícil para as invasões estrangeiras, né? Uma região muito bem habitada, uma região muito povoada, é muito mais difícil de ser invadida, é muito mais difícil de ser atacada por franceses, holandeses, coisas assim, ou mesmo os corsários da Inglaterra, os piratas ingleses. Então, a gente tem a ideia de encher de gente as regiões para protegê-las. Claro que, às vezes, a imigração tem a ver também com a necessidade de mão de obra, né? Lá na região do Rio de Janeiro e São Paulo, normalmente a imigração tinha a ver com a necessidade de mão de obra para o café. Mas aqui no Sul, normalmente a imigração tem conexão, né, com a busca aí, de alguma maneira, com a busca por um povoamento para proteger, encher de gente para proteger. Tranquilo? Ilha de Madeira e Açores vieram, né? Esses primeiros fluxos de imigrantes no século XVIII ainda, normalmente eles ficam na região do Desterro, atual Florianópolis, né? E vão ali praticar a pesca, praticar uma agricultura de subsistência, né? Vão produzir para eles mesmos, vão trabalhar para tirar o seu próprio sustento. Então, eles não chegam para se inserir na economia colonial do tipo, eu quero me inserir na economia do ouro. No século XVIII, a gente tem a economia do ouro já no Brasil, né? Eles não chegam para se inserir nessa economia. Eles chegam, na verdade, para desenvolver uma economia própria, que seja ali utilizada para o sustento deles, né? Que produza a alimentação deles mesmos, ok? Então, nós temos no século XIX a chegada do pessoal de Madeira e Açores, normalmente na região do Desterro. Então, eles não fundam uma região nova, né? Porque o Desterro já tinha sido fundado pelos bandeirantes. Agora, quando eu trago a imigração para o século XIX, e daí eu repito, tá? Repito, para isso ficar bem demarcado. Estamos mudando a fase da história do Brasil, saindo do século XVIII indo para o XIX, saímos do Brasil colônia para chegar no Brasil império, um Brasil independente. E nesse Brasil independente, a gente vai ter o fluxo com muito mais força de alemães e italianos. Então, vou começar destacando a questão dos alemães. Em Santa Catarina, eles vão ser responsáveis, por exemplo, pela fundação de regiões como São Pedro de Alcântara, Blumenau, São Bento do Sul, que hoje a gente chama de Joinville. Eu vou colocar por escrito, porque daí a gente grava melhor, tá? A gente vai ter os alemães chegando ali no começo, já no século XIX, logo depois da independência do Brasil, e eles vão fundar algumas regiões. Cabe o destaque para São Pedro de Alcântara,
cabe o destaque para a região de Blumenau e cabe o destaque, né, para a região onde hoje fica Joinville. Beleza? Isso daqui tem a ver, então, com a chegada dos alemães. Mas neste mesmo século XIX, quando os alemães chegaram, também chegavam italianos. Italianos. E aqui o destaque que eu vou colocar para esses italianos, pessoal, em questão, né, de regiões que eles escolheram, coisa assim, a gente vai ter uma região que hoje é São João Batista, que quando os italianos chegaram, eles chamaram de a Nova Itália, né, a Nova Itália, mas daí depois vira São João Batista. A gente tem muitas regiões que tinham um nome, né, oriundos dos imigrantes, que com o passar do tempo foram perdendo essas nomenclaturas. Até porque ao longo da história do Brasil, às vezes os imigrantes foram bastante reprimidos, né? A gente tem a questão da Era Vargas, a ditadura do Estado Novo, quando o Brasil entra na Segunda Guerra Mundial, o Brasil entra para lutar contra a Alemanha e a Itália. Então, esses imigrantes alemães e italianos, eles vão ser reprimidos dentro do Brasil pelo governo Vargas, e várias regiões vão perdendo os seus nomes originais para ter nomes mais abrasileirados ao longo desse processo. Por isso que várias regiões de imigrantes têm nomes alterados ao longo da história. Beleza? Então, comentei sobre São João Batista, eles também vão ficar ali próximos, perto de Blumenau e Brusque, né? Blumenau e Brusque. E aqui me faltou um pouquinho de espaço, eu quero fazer um destaque para ti, eu vou puxar esses bandeirantes um pouquinho para o lado aqui, ó, para eu não ter que dividir esse quadro agora. Puxar os bandeirantes um pouquinho para cá, porque eu queria fazer ainda uma outra ressalva sobre os italianos, tá? Pessoal, aqui é bem legal que tu pegue, isso já andou caindo na UFSC, tá? Os italianos, eles muitas vezes gostavam de pegar lugares nos vales de rios. Vales de rios. Por que escolher os vales dos rios? Como Santa Catarina é uma região muito montanhosa, isso acaba gerando várias dificuldades de deslocamento dentro do estado, né? Antes das grandes rodovias, antes das grandes estradas, antes da tecnologia de transporte, o deslocamento territorial dentro de Santa Catarina acaba sendo dificultado. Então, uma das formas, né, de facilitar o deslocamento era exatamente os rios. Eu te falei que os bandeirantes utilizavam muito os rios para deslocamento, nós chamamos de monções, né? E a gente tem os italianos também investindo bastante nessa prática, a utilização dos rios como meio de deslocamento mais facilitado, como meio de deslocamento mais ágil dentro de Santa Catarina. E daí, isso misturando um pouquinho com geografia, tem 3 rios que são mais importantes, porque foram os mais utilizados para isso. Se tu quiser anotar, tu pode colocar aí para mim assim, ó. Para começar, o Uruçanga. Ó, tu que vai fazer ali em Araranguá, fica mais fácil gravar o próximo, o rio Araranguá. E o rio Tubarão também vai ser bastante utilizado para isso. Beleza? Nós temos Uruçanga, Araranguá e Tubarão como os rios que vão ser primordialmente utilizados aí pelo deslocamento dos italianos. Tranquilo? Então é por isso, né, pessoal, que os imigrantes vão ter uma presença, vão deixar uma marca tão significativa quando a gente fala da história de Santa Catarina. Afinal de contas, eles passam por fluxos migratórios muito fortes desde o século XVIII, que são intensificados pela chegada de alemães e italianos no século XIX e vão realizar a fundação aí de várias regiões dentro de Santa Catarina. Chegamos, então, no nosso século XIX, chegamos no nosso Brasil Império, e agora, pessoal, os 2 tópicos que eu quero te passar ainda dentro de século XIX vão acabar misturando um pouquinho história de Santa Catarina e história do Rio Grande do Sul, beleza? Porque eu tenho que falar agora um pouquinho sobre a Revolução Farroupilha,
Afinal de contas, a Revolução Farroupilha, apesar de ser um movimento de origem gaúcha, ela tenta se expandir para Santa Catarina, né? Os revolucionários, eles tentam fundar uma república em Santa Catarina também, então preciso te contar essa história, até porque em Santa Catarina que é filmada a Casa das Sete Mulheres, né? E a gente tem figuras muito importantes, como Anita Garibaldi, aí como uma heroína importante desse processo histórico, então é um negócio legal da gente pegar. Eu só queria saber, antes disso, se até aqui tá tudo ok, se eu conseguir me fazer claro nesses povos indígenas, na chegada dos europeus, nas disputas entre portugueses e espanhóis, bandeirantismo, imigrações e assim por diante. Tudo ok? Então tá. Então podemos seguir. E daí vamos fazer assim, eu vou te passar essa questão agora da Farroupilha e daí a gente faz o nosso intervalinho rapidinho, ok? Porque daí, quando eu terminar a Farroupilha, eu vou te mostrar que eu vou estar terminando também Brasil Império. O próximo conteúdo já é na transição para a República, né? É século XIX ainda o próximo também, mas transição para a República. Então primeiro vamos pegar a Farroupilha para entender marcas que ela deixa na história de Santa Catarina. A Farroupilha, que para o Rio Grande do Sul, né, que teve envolvido do início ao fim, é a revolta mais longa da história do Brasil. Vai de 1835 a 1845 e se insere num contexto que a gente chama de revoltas regenciais. Um contexto que a gente vai chamar de revoltas regenciais. Revoltas regenciais por quê? Porque são revoltas que ocorrem naquele período em que Dom Pedro II seria o rei legítimo, mas ele não tinha idade ainda para assumir. Então nós temos os regentes no poder. O período regencial, ele dura 9 anos, vai de 1831 a 1840. Vai da abdicação de Dom Pedro I, né, ele abdica, passa o trono para o seu filho, que não pode assumir, ele só vai assumir no golpe da maioridade. Então, entre a abdicação de Dom Pedro e o golpe da maioridade é o período regencial, e a Farroupilha, ela eclode exatamente nesse contexto, né? Exatamente aí, no momento do período regencial. Tá, o que acontece? Quando a gente fala das principais causas da Farroupilha, né? E claro que em história do Rio Grande do Sul a gente vai aprofundar um pouco mais, mas só para a gente ter uma ideia geral, quando a gente fala sobre as causas gerais da Farroupilha, merece destaque a questão do charque, taxas sobre o charque. Os gaúchos estão muito indignados, né, porque o Rio de Janeiro cobrava mais impostos do charque gaúcho do que cobrava do charque de outros países, como Uruguai e Argentina. Mas também tem uma crítica, né, tem críticas à centralização. Críticas à centralização do poder no Rio de Janeiro. Como assim? Por que críticas à centralização? Tu lembra que no século XIX no Brasil, tá? E se não lembrar, pode me dizer que eu retomo. Mas no século XIX no Brasil, a gente tem uma grande disputa entre duas vertentes políticas, né? De um lado, os conservadores, que querem uma maior centralização de poder no Rio de Janeiro, e do outro lado os liberais, que querem que as elites das províncias tenham mais liberdade, que as elites das províncias tenham mais autonomia. Nessa época em que a Farroupilha vai começar, o Rio Grande do Sul, né, as províncias como um todo, não tinham nem o direito de escolher o seu governo. Né? A gente chamava de presidente de província, o que hoje é o governador, na época era presidente de província. E quando a Farroupilha inicia, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, não podiam escolher o seu presidente de província, era o Rio de Janeiro que colocava, que ia impor, então, esse presidente. Então, isso é um dos fatores de indignação também. Tem a questão do charque, que normalmente fica mais famosa, mas também tem uma indignação com esse projeto conservador, porque os membros da elite gaúcha, lembra que a Farroupilha é uma revolta de elite, né? Da elite pecuarista, mas eles queriam maior autonomia, queriam poder escolher seu presidente de província, assim por diante, né? Daí, por que Santa Catarina entra nessa história? Porque essa Farroupilha,
essa farroupilha, ela vai ser levada a Santa Catarina. Vão tentar, e isso é uma questão, o motivo disso é muito óbvio, pensa comigo. Será que é mais fácil, né, o Rio Grande do Sul se consolidar como uma república independente? Será que é mais fácil sendo só o Rio Grande do Sul ou se outras regiões do Brasil fizerem a mesma coisa? Olha, fica mais fácil se as outras regiões do Brasil fizerem a mesma coisa. Lembrem que a gente está falando de um movimento que é separatista, separatista no sentido de que quer, né, se desagrupar do restante do Brasil, quer deixar de fazer parte disso que nós chamamos de Brasil, e também é um movimento republicano. Então, não só se separar do restante do Brasil, como proclamar uma república independente. Então, a ideia é o seguinte: se o Rio Grande do Sul tentar fazer isso sozinho, vai ser muito difícil de conseguir consolidar. Agora, se eles conseguirem expandir esse projeto para outras províncias, a chance de sucesso seria muito maior. É por isso, então, que em 1939 eles vão realizar a Tomada de Laguna. Tomada de Laguna em Santa Catarina. E eles vão proclamar em Laguna, vai rolar a proclamação da chamada República Juliana. Por que República Juliana, pessoal? Porque ela foi proclamada em julho. É só isso de fato. República Juliana, porque ela foi proclamada em julho. Mas outro nome que pode aparecer na tua prova é República Catarinense, dá no mesmo. Aqui no Rio Grande do Sul também a república tinha dois nomes, né? Essa república que eles tentaram construir independente do Brasil tinha dois nomes. A República Rio-Grandense ou a República Piratini, né? Em Santa Catarina seria a República Juliana ou a República Catarinense. De pessoas mais importantes, né? Eu vou chamar assim, ó, de figuras de destaque nesse processo, cabe aí, né, a menção a algumas figuras que certamente vocês já ouviram falar o nome, como Davi Canabarro. Esse cara a gente vai, assim, ó, acabar com a imagem dele na aula sobre história do Rio Grande do Sul. Mas nós temos também as figuras de Giuseppe e Anita Garibaldi. O Giuseppe e a Anita Garibaldi, eles são conhecidos, né? O apelido deles é da hora. Os heróis dos dois mundos. Os heróis dos dois mundos. Por que heróis de dois mundos? Porque eles lutaram a Farroupilha aqui no sul do Brasil e depois eles vão para a Itália, né? Onde eles vão lutar pela unificação italiana. A gente está falando aqui do século XIX, e tu lembra que a Itália e a Alemanha, no século XIX, passam pelas chamadas unificações tardias, né? Elas acabam se unificando muito depois do que era o normal, né? Vários países na Europa já eram consolidados desde o fim da Idade Média, e a Itália e a Alemanha só vão se unificar na segunda metade do século XIX. Então, o Giuseppe e a Anita Garibaldi são conhecidos como os heróis de dois mundos, porque além de lutar a Farroupilha, eles foram lutar lá pela unificação italiana. Tá, mas, professor, e o que aconteceu com esse projeto aí? Olha, na verdade, a República Juliana ela foi proclamada em julho de 1839, aqui eu botei 900, 1839, e em dezembro eles já vão ser expulsos. Em dezembro, então não vai ser, nossa senhora, e grande república duradoura, né? Mas os caras já vão ser expulsos em dezembro de 1839. Então vai chegar ao fim, já em março de 1840, vai chegar ao fim a República Juliana, beleza? Então, sim, a Farroupilha vai ter impacto ali em Santa Catarina, mas é um impacto que não é tão bem sucedido assim, né? Eles não vão conseguir consolidar esse poderio de maneira permanente,
vai ser algo bem temporário, mas cabe o destaque a famosa tenteada, né? Deram a tenteada de levar esse processo republicano e separatista para outro estado, mas de fato a duração foi bem baixa, logo eles já foram expulsos de lá. Tranquilo? É por isso, então, que a farroupilha, né, pode acabar aparecendo. Se tinha apoio local, daí tem uma divisão, tá? Tem uma divisão entre a elite catarinense. Vai ter um número significativo de apoiadores, principalmente mais ao sul de Santa Catarina, mas esse apoio não se expressa mais para o norte. Inclusive, isso é um dos fatores que vai nos ajudar a entender por que dura tão pouco tempo, né? Dura tão pouco tempo. Porque se esperava que essa rede de apoio fosse aumentar. E não aconteceu isso, não veio o número de apoiadores tão fortes assim. Ok? Então é por isso que a farroupilha pode aparecer numa questão sobre história de Santa Catarina. Espero ter conseguido ser claro. O próximo tópico, pessoal, que a gente vai ver depois do intervalo, já é um tópico que a gente vai chamar assim, ó, de Revolução Federalista. E olha só mais uma curiosidade. Isso daqui, de novo, é um conteúdo de história do Rio Grande do Sul, tá? É um conteúdo, a Revolução Federalista é uma revolução ocorrida no Rio Grande do Sul, mas que, mais uma vez, assim como a Farroupilha, ela vai respingar em Santa Catarina e vai acabar gerando impactos bem significativos. Inclusive, o nome Florianópolis tem tudo a ver com esse episódio aqui, os impactos da Revolução Federalista Gaúcha lá na história de Santa Catarina, mas eu já vou te contar essa história depois que a gente fizer um intervalito rápido. Vou pausar a nossa gravação, beleza? Para a gente ali pegar um cafezinho, pegar uma água, porque a gente volta agora falando de história de Santa Catarina durante o Brasil República, né? Durante a fase mais atual da história do Brasil. Se surgir qualquer dúvida aí, pode ir mandando, beleza? Vamos combinar já o nosso horário de retorno. Voltamos. Então tá, como eu estava comentando, né? Eu estou falando de história de Santa Catarina, mas para facilitar, né, tentando conectar com um conteúdo mais conhecido, assim a gente consegue fazer um diálogo mais claro com a nossa linha cronológica. Então a gente pode dizer assim, ó, o início da nossa aula falou sobre Brasil colônia e o Brasil colônia veio até aqui, ó, até os primeiros imigrantes. Quando a gente falou do século XIX, a gente já entrou em Brasil Império. No Brasil Império, nós falamos de alemães, de italianos, nós falamos agora da Farroupilha. E agora, pessoal, olha só, a Revolução Federalista, ela já representa um momento no início da República. O iniciozinho da República no Brasil. Sim, porque esse episódio em si, a Revolução Federalista, pensa comigo, a República ela é proclamada em 1889, né? Lá no dia 15 de novembro de 1889. A chamada Revolução Federalista, que também é conhecida como a Revolução das Degolas, ela ocorre de 1893 a 1895, né? E a gente está falando do Rio Grande do Sul. O que acontece aqui no Rio Grande do Sul, né? No Rio Grande do Sul, pessoal, existia uma disputa entre os chamados pica-paus e os chamados maragatos. Pica-paus eram os caras que eram, né, apoiadores do Júlio de Castilhos. Júlio de Castilhos foi presidente do Rio Grande do Sul e era um grande apoiador ali dos presidentes militares, como Floriano Peixoto, por exemplo. Ele era um cara de uma postura centralizadora, de um governo mais autoritário. Os maragatos, pessoal, eles são federalistas. Significa dizer que eles são mais próximos dos liberais, né? No sentido de que eles defendem menos centralização política e maior autonomia para as regiões. Então, os maragatos eles vão se revoltar contra Júlio de Castilhos, que está impondo o seu poder de maneira autoritária. Isso vai gerar a chamada Revolução Federalista entre apoiadores de Júlio de Castilhos e críticos ao Júlio de Castilhos. Aqui entra em pauta a questão da cor do lenço, que no Rio Grande do Sul é uma marca cultural muito importante, né?
Aqueles que estão no poder, ou seja, os pica-paus, eles usavam lenços brancos, e a cor dos revoltosos é tradicional que seja o vermelho, né? O vermelho, é por isso que é uma das cores aí do símbolo do socialismo, do comunismo, coisa assim. O vermelho ele traz a ideia de revolta, então os maragatos eram aqueles que utilizavam o lenço vermelho. Daí o que que acontece? Nós temos a vitória dos pica-paus e muitos maragatos vão para Santa Catarina, vão para o desterro, a atual Florianópolis, beleza? O que que acontece aqui, pessoal? O que acontece é que em outras regiões do Brasil também estavam ocorrendo algumas revoltas. Tu lembra que no início da República, a gente tem muitas pessoas que eram contra a República no Brasil, né? A gente tem a República proclamada pelos militares e a gente tem muita gente que não está, né, aí disposta a aceitar esse projeto republicano. Tem muita gente que era apegada à monarquia, né? Muita gente que dizia que a república ia nos levar para a crise e tal, e que somente a monarquia era um lugar, né, em que Deus iria nos abençoar. Então a gente tem muitas revoltas contra a república no início da república. Uma delas é uma revolta organizada pela Marinha, e daí a gente percebe uma divisão nas Forças Armadas, né? Enquanto a maior parte do exército esteve ao lado ali dos militares para proclamar a república, a Marinha não. E a gente tem as chamadas revoltas da Armada. Revolta da Armada é o nome que a gente dá para as revoltas da Marinha contra a República no Brasil ao longo dos seus primeiros anos. Acontece que os revoltosos da Armada também vão ser derrotados. Também vão ser derrotados. E o que que eles vão fazer? Muitos deles vão para a região do Desterro. Então, nós teremos a união entre marinheiros e maragatos. A união entre marinheiros e maragatos no Desterro. Entendeu a ideia? Então, tu teve uma revolução no Rio Grande do Sul, cujos vencidos, né, os sobreviventes, muitos deles foram, né, por causa da perseguição política, foram habitar a região do Desterro, em Santa Catarina. Só que no Rio de Janeiro também estavam ocorrendo revoltas, como a revolta da Armada. E os caras que foram derrotados na revolta da Armada também vão para o Desterro. Eu te falei que o Desterro recebia muitos perseguidos políticos, né, coisas assim. Daí, pessoal, quando ocorre a união entre Marinha e Maragatos, lá na região do Desterro, o Floriano Peixoto percebe que eles estão se organizando contra a República, contra o governo dele. Sim, o início da República do Brasil, nós chamamos de República da Espada. Por quê? Porque são os primeiros presidentes militares. A gente teve primeiro o Deodoro da Fonseca, que acabou abdicando por causa da crise, e depois nós temos o Floriano Peixoto. Pessoal, essa figura, o Floriano Peixoto, ele é conhecido como o consolidador da República. O que isso significa na prática? Que Deodoro da Fonseca, quando abandonou a presidência, deixou a República bambeando, deixou a República cambaleante, né? É Floriano Peixoto, quando assume o poder, e sim, a partir de uma postura autoritária, repressiva, violenta. É este Floriano Peixoto violento, autoritário e repressivo que vai consolidar a República no Brasil, que vai conseguir acabar com as grandes revoltas que eram contra a República no Brasil. Por isso, Floriano Peixoto é conhecido como o consolidador da República. E daí nós temos, né, o Floriano ordenando uma violenta repressão à região do Desterro. O Floriano organiza uma repressão contra os marinheiros e os maragatos que se encontraram no Desterro,
inclusive com a ocorrência de alguns massacres, tá? Tem episódios em que em 300 revoltosos foram mortos, né? Mesmo depois de já terem meio que sido rendidos e tal. Então, um processo extremamente violento de repressão. Daí a gente poderia pensar, porra, como que um processo tão violento assim, né, vai acabar fazendo com que a cidade receba o nome de Floriano? E isso tem a ver, pessoal, com o presidente de Santa Catarina na época, o presidente de Santa Catarina, que hoje é o que nós chamamos de governador, né? Ele querendo demonstrar sua fidelidade a Floriano Peixoto. Então, a história é mais ou menos o seguinte, deixa eu pegar um quadro novo só para colocar essa partezinha, eu vou seguir dentro desse subtópico, mas só porque me faltou espaço. A gente tem um cara que é presidente de Santa Catarina, que é o Hercílio Luz. Hercílio é um baita nome, tá? Hercílio Luz. Tá? Esse cara é presidente de Santa Catarina. E é ele que vai, então, alterar o nome. Altera nome da ilha onde essa repressão ocorreu. Antes era Desterro e agora passa a ser a polis de Floriano, a cidade de Floriano. Então, Florianópolis. Até hoje, esse nome, então, ele é objeto de algumas polêmicas e tal. Porra, uma das capitais do Brasil tem o seu nome em homenagem a um cara que ordenou um massacre naquela região, né? Mas, enfim, tu sabe que está extremamente bem consolidado e não parece estarmos próximos de mudar o nome de Florianópolis, né? Não vamos mudar o nome da capital de Santa Catarina de uma hora para outra, então sim, existem polêmicas ainda em relação à homenagem a Floriano Peixoto, mas o nome, né, deve permanecer um bom tempo pelo menos. Tranquilo? Assim, pessoal, a gente inaugura a presença de Santa Catarina na República Brasileira. No momento de consolidação dessa república, revoltosos se organizam no Desterro, vão ser reprimidos e daí a gente tem a alteração do nome da região para Florianópolis a partir daí. Isso nós estamos em República Velha ainda, né? Nós estamos dentro daquela primeira fase do Brasil República. A gente até poderia dizer que esse daqui é um conteúdo. Tu lembra que dentro da República Velha a gente divide República da Espada e República Oligárquica? A República da Espada é quando os militares estão no poder, e a República Oligárquica é aquela lá da política do café com leite, o revezamento, São Paulo e Minas no poder. Então, esse conteúdo aqui que eu te passei agora é dentro da República Velha, para ser mais preciso, na parte de República da Espada. O próximo tópico que eu vou te passar agora está dentro de República Velha também, mas já estamos indo para a República Oligárquica, lá na época da política do café com leite. Por quê? Porque na época do café com leite, muitas revoltas aconteceram no Brasil, né? As revoltas da República Velha. Exemplos: revolta da chibata, revolta da vacina, guerra do contestado. E de todas essas revoltas e guerras, tem uma que aconteceu em Santa Catarina. Então é óbvio que a probabilidade de prova na UFSC é muito maior. Essa disputa, essa guerra que aconteceu durante a República Velha, na época da República Oligárquica, da política do café com leite, é a guerra do contestado. Tá? Uma das principais revoltas ocorridas no Brasil durante a República Velha teve como palco exatamente Santa Catarina, pessoal. A gente não pode deixar isso daqui de lado, beleza? Então, deixa eu te contar um pouquinho a história, tá? A história dessa disputa e por que que ela ocorreu, né? Primeiro, a região do contestado era uma região muito rica em erva mate e madeira. E a população local, então, costumava, né? A população local costumava sobreviver exatamente disso, da extração de erva mate e também da exploração madeireira ali naquela região. Por que que o nome da região é contestado? Porque foi uma região em que houve disputa inicial entre Paraná e
Santa Catarina. Guerra do Contestado, porque houve, né, alguns contestamentos, houve disputas por aquele território. Só que daí, em 1910, Santa Catarina vence as disputas, inclusive foi decidido pelo STF, o Supremo Tribunal Federal do Brasil, que em 1910 define que a região do contestado é uma região de Santa Catarina. Então, o nome contestado vem daí, dos contestes das disputas entre Paraná e Santa Catarina, ok? Só que a Guerra do Contestado, ela vai eclodir entre 1912 e 1916. É um conflito de 4 anos de duração. Por que que este conflito ocorre? Quais são as causas por trás da Guerra do Contestado? Pessoal, logo depois dos catarinenses ganharem a posse dessa região oficialmente, ser uma região de Santa Catarina, a gente vai ter uma proposta surgindo no Brasil de uma estrada de ferro, da construção de uma estrada de ferro. Essa estrada de ferro, ela iria de São Paulo até o Rio Grande do Sul, né? Eu gosto de dizer que não precisa ser um gênio da geografia brasileira para saber que se a estrada de ferro vai sair de São Paulo e vai chegar no Rio Grande do Sul, ela precisa passar por Santa Catarina. Ela precisa dar uma passada por Santa Catarina. E daí o que o governo brasileiro fez? Para construir essa estrada, o governo brasileiro entrega a região para uma empresa privada. Entrega da região para a Brazil, que é a Brazil Railway, adoro esses nomezinhos, Railway Company. A ideia era o seguinte: essa empresa privada, ela construiria a estrada de ferro, mas, para isso, a região seria desapropriada. Ou seja, a população local que sobrevivia da exploração de erva mate e madeira perderia o direito de viver daquela região. Desapropriação de 30 quilômetros de faixa de terra ao longo da estrada de ferro. Então, imagina mais ou menos assim, ó. Se a estrada de ferro, vamos desenhar o que seria aquele mapa de Santa Catarina aqui. Ó, se a estrada de ferro passa aqui, né, do norte para o sul de Santa Catarina, 30 quilômetros ao redor dessa estrada, 30 quilômetros ao redor dessa estrada ficariam para essa empresa privada poder explorar. Então, a população local não poderia mais viver da erva mate nem da extração madeireira, porque eles não tinham mais o direito de exploração sobre essa região. A população vai resistir, a população que vivia exclusivamente dessas coisas, erva mate e madeira, vai resistir. Então, a população resiste. E daí, olha o que o governo faz. É muito sacana isso daqui, pessoal. A gente vai ter o governo prometendo, então, que a população não ia ficar sem sustento. Não ia ficar sem sustento de forma alguma. O governo não ia fazer isso com a sua própria população. Na verdade, estava tudo planejado, porque o governo ia dar emprego na construção das estradas. Qual é o problema, pessoal? De trocar a exploração de erva mate e madeira por trabalhar na construção da estrada de ferro. Que a erva mate cresce mais, madeira cresce mais, estrada de ferro tem uma hora que tu acaba. E deu, né? Então, nós temos o emprego na construção dessas estradas e o posterior desemprego.
e o posterior desemprego. Então, a população, quando se vê deparada com isso, vai realizar críticas muito fortes, críticas ao fato de que o Brasil só queria favorecer, nunca favorecer a sua população. Era sempre o favorecimento a empresas e latifundiários. Então, essa população está indignada, perdendo o seu direito à terra, o governo só beneficia essa iniciativa privada, os grandes empresários e grandes latifundiários nas suas decisões. O fim dessa revolta, pessoal, vai ser normalmente como acabavam as revoltas no Brasil nessa época, uma repressão extremamente violenta, tá? Mas antes de eu destacar esse fim, eu só queria que tu anotasse assim, ó, para tu lembrar a questão do messianismo. Essa é uma das revoltas rurais no Brasil, em que a gente tem a presença de um fenômeno social muito importante chamado messianismo. O messianismo é um fenômeno que mistura questão social e questão religiosa. É quando uma população normalmente desassistida, normalmente carente, normalmente, né, sem nenhum tipo de apoio, essa população enxerga em alguém o seu salvador, o seu Messias, e passa a atribuir a este alguém, né, a responsabilidade sobre a salvação de todos. O messianismo, ele teve muito presente, por exemplo, na Guerra de Canudos, com a figura de Antônio Conselheiro, foi visto como Messias, como salvador daquela população. E aqui, na questão da Guerra do Contestado também, a gente vai ter o monge João Maria, que vai ser aí uma figura, né, que se acredita que ele reencarnou e que ele voltou para salvar, então, esses revoltosos da região do Contestado. O messianismo, pessoal, é um fenômeno muito curioso, porque ele meio que denuncia uma população que não tem um Estado lhe protegendo, né? Uma população que, na falta de um Estado que lhe proteja, lhe auxilie, ela vai tentar encontrar essa proteção e esse auxílio em algum outro fenômeno, mesmo que isso tenha que envolver superstição, crenças e assim por diante. Então, o messianismo é clássico de uma população desassistida pelo seu Estado, que busca em alguma figura sacralizada, busca em alguma figura religiosa, a esperança de salvação, a esperança de proteção, beleza? Então, aqui na Guerra do Contestado, a gente vai ter também o fenômeno do messianismo sendo bastante importante. O fim vai ser marcado por uma violenta repressão, e nós temos aí os números, né, de até 20.000 mortos durante a repressão na Guerra do Contestado. De 10 a 20.000 mortos, dependendo do estudo, né, tem um pouquinho de discordância sobre isso, mas de 10 a 20.000 mortos como saldo aí da repressão à Guerra do Contestado. Então, o que nós temos? Sistematizando. A Guerra do Contestado, ela se dá no contexto da República Velha, na época da República Oligárquica, aquela da política do café com leite. A região do Contestado, ela era de interesse da população pela sua riqueza em erva mate e madeira. Tem esse nome porque é uma região de disputa, né? É uma região de disputa entre Santa Catarina e Paraná, mas quando a Guerra do Contestado começa, já tinha se decidido que é uma região de Santa Catarina. A guerra vai durar 4 anos e tem como motivo principal essa proposta da estrada de ferro, que ia ser realizada por uma empresa privada, que ia receber a região e ia poder explorar essa região por conta própria, uma faixa de terra de 30 quilômetros, tirando o direito da população de sobreviver daquela economia local. É oferecido emprego na construção, mas esses empregos são temporários, né? A população então se indigna, vai acabar criticando todo esse favorecimento aos mais ricos, destaquei a questão do messianismo e daí a repressão, que é uma tendência aí da República Velha. Deixa eu ver uma pergunta. Sor, esse messianismo também tinha tendências de querer a volta do império? Não obrigatoriamente, tá? Eu não preciso ter o monarquismo como uma característica do messianismo. No caso do Antônio Conselheiro, teve, tá? Mas não é obrigatório, não é obrigatório. Tranquilo? No caso do Antônio Conselheiro, ele é certamente o fenômeno messiânico mais famoso da história do Brasil, então a ideia do monarquismo acaba sendo bem vinculado, né, com esse messianismo lá na Guerra de Canudos, exatamente.
lá na Guerra de Canudos, no sertão da Bahia. Então acaba tendo, às vezes, de fato, né, a mistura entre messianismo e a defesa da monarquia, mas não é uma regra dentro desse conceito. Vale? Baita pergunta. Então aqui a gente tem a nossa guerra do contestado, né, para a gente conseguir compreender essa que é uma das revoltas mais famosas aí da história de Santa Catarina. E agora, pessoal, o que eu quero que a gente fale? Se a gente terminou a República Velha, eu quero que a gente entenda o que aconteceu em Santa Catarina durante a Era Vargas. Depois, o que aconteceu em Santa Catarina, ali durante a chamada República Democrática e a ditadura militar. Daí são tópicos bem rapidinhos para a gente ir encerrando o nosso encontro de hoje. Santa Catarina pós-ditadura militar não deve aparecer na tua prova, beleza? Então, o novo subtópico que eu vou colocar vai ser Era Vargas, para a gente entender um pouquinho do cenário desse estado, quando Vargas derruba a República Velha, né, a partir de 1930, e assume o poder do Brasil. Santa Catarina na Era Vargas. E aqui tem um nome que merece destaque, um sujeito chamado Nereu Ramos. Quem é Nereu Ramos, pessoal? O Nereu Ramos, ele foi até presidente do Brasil, para tu ter uma ideia. Não é dos mais conhecidos, que tu pense, nossa, que presidentão que todo mundo lembra na hora, mas foi presidente do Brasil durante um curto período de tempo. E a história dele é o seguinte, ele era governador de Santa Catarina, entre 1935 e 1937. Só que em 1937, pessoal, ocorre o golpe do Estado Novo. O que é o golpe do Estado Novo? É o Vargas dando um golpe no próprio governo dele, né? O Vargas já estava no poder desde 1930, mas em 1937 ele vai conseguir desculpas, aí, utilizando o anticomunismo, ele vai conseguir desculpas para implementar uma ditadura que nós chamamos de ditadura do Estado Novo. Ela vai durar de 1937 a 1945. Quando Vargas assume, pessoal, como presidente, como ditador agora no Estado Novo, deixa de existir o cargo de governador dos estados. Por que deixou de existir o cargo de governador dos estados? Porque o Vargas, ele passa a escolher quem vai ser o governo do estado e nós passamos a chamar este cargo de interventor. Olha a ideia, é bem simples, tá? É só uma mudança de nome. Por quê? Porque o governador é quando a população escolhe. Como é o Vargas que define agora quem vai comandar os estados, ditadura do Estado Novo, o Vargas define quem vai comandar os estados, então nós temos o chamado interventor. Muitas vezes o Vargas tira o governador e escolhe um novo interventor. Aqui não. Esse mesmo Nereu Ramos, que já era governador, foi mantido por Vargas, mas agora ele é interventor. Então, ele era governador de Santa Catarina de 35 a 37 e foi interventor de Santa Catarina de 1937 até 1945. 45, pessoal, é exatamente o ano do fim da Era Vargas, é o ano de fim da Segunda Guerra Mundial, e o Vargas vai acabar caindo, beleza? Então, para a história de Santa Catarina, merece um destaque essa trajetória de um dos governadores que ficou mais tempo no poder em Santa Catarina, o Nereu Ramos. E esse cara, daí só questão de curiosidade, tá? Só questão de curiosidade. Lembrar, Nereu Ramos, ele foi presidente do Brasil pós-suicídio de Vargas. Tu lembra que o governo do Vargas, da Era Vargas, acaba em 45, mas o Vargas vai voltar ao poder depois, né? Ele vai voltar ao poder através de eleições, só que o novo governo dele, o governo que ele foi eleito, vai acabar com aquela trama lá do atentado, da Rua Toneleiros, o Vargas ser muito pressionado, ele vai se suicidar lá em agosto de 1954. Depois do Vargas, quem vai vencer as eleições é o JK,
né? E esse Nereu Ramos, ele vai governar o Brasil alguns meses até a posse de JK. Na verdade, entre o Vargas, né, e o Juscelino Kubitschek, questão de meses, nós tivemos 3 presidentes, né, o Carlos Luz, o Café Filho e o Nereu Ramos. Isso porque no Brasil tinha um clima de golpe, né? Daí tem um lá que fica doente, tem que sair. Daí o outro é suspeito de estar organizando um golpe, então é derrubado. Daí vem o Nereu Ramos para ficar no poder até que o Juscelino Kubitschek pudesse assumir em 1955. Então nós temos, né, ele ficando muito pouco tempo no poder, questão de 2 meses e meio como presidente do Brasil, Nereu Ramos, mas cabe esse destaque, é o único catarinense que foi presidente do Brasil, o único catarinense a ser presidente do Brasil. Então, né, pode acabar aparecendo aí numa prova como a Federal de Santa Catarina. Ainda na era Vargas, o que é legal a gente destacar? Que no Estado Novo, nessa fase mais ditatorial, a gente tem o contexto da Segunda Guerra Mundial, em que o Brasil vai lutar ao lado dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França e da União Soviética contra o eixo, contra o nazifascismo, correto? O Brasil, na Segunda Guerra Mundial, luta com os aliados contra o eixo, contra o nazifascismo. Então, o Brasil está lutando contra a Itália e contra a Alemanha. O que isso vai gerar no Brasil? Vai gerar uma forte repressão a imigrantes. Uma forte repressão a imigrantes, principalmente alemães e italianos, né? Com destaque para alemães e italianos. Japoneses também sofreram repressão, né? O eixo era Alemanha, Itália e Japão, mas como a presença japonesa em Santa Catarina era muito menor, então, né, a probabilidade de comentar sobre isso é muito baixa. É, de fato, alemães e italianos, né, que acabaram sendo mais reprimidos. Se existia um medo que esses caras trabalhassem como espiões dos seus países, né, que eles acabassem traindo o Brasil para favorecer os seus países de origem. Então tem toda uma repressão a isso, né? Essa época é uma época em que o Vargas, né, para mostrar todo o seu poderio, ele vai mandar queimar as bandeiras dos estados, né? O Vargas ele vai tentar demonstrar, deixar muito claro que o que existe de poder é ele e o Brasil, e o que o interesse dos estados não interessam mais, os interesses das regiões não interessam mais, o que interessa é o interesse brasileiro. E o Brasil passa a ter, então, somente uma bandeira, a bandeira nacional, e os estados têm as suas bandeiras queimadas como uma demonstração de poder por Getúlio Vargas. Coisas que vão acontecer ao longo dessa repressão aos imigrantes. Nós temos a proibição da utilização da língua materna, nós temos o fechamento de escolas que eram, né, alemãs e italianas no Brasil, inclusive nós temos campos de prisão. E daí existe aí uma pequena discussão se a gente pode chamar de campos de concentração ou não, o que foi feito aí com alguns imigrantes durante a Segunda Guerra Mundial no Brasil. Então, olha só, durante a era Vargas, o que eu destaquei? Tá? O que eu destaquei? Primeiro, a figura de Nereu Ramos, em Santa Catarina, primeiro como governador e depois como interventor. E daí eu já fiz um paralelo lá com a chamada República Democrática, né, com a República pós-era Vargas, para lembrar que esse Nereu Ramos foi presidente do Brasil, mesmo que por um espaço bem pequeno de tempo, é o único catarinense a ter governado o Brasil. Daí voltei aqui para a Era Vargas só para destacar a questão do Estado Novo e como o Estado Novo foi marcante em Santa Catarina, principalmente pela repressão aos imigrantes, principalmente alemães e italianos, por conta da Segunda Guerra Mundial. Beleza? Aqui é bem legal, tá? Pensar sobre esses aspectos, porque mistura conteúdo de Era Vargas, com conteúdo específico de Santa Catarina, com questões de repressão, censura,
violência. Então, um assunto, né, que para uma prova de vestibular é um assunto bastante querido, é um assunto que tem bastante probabilidade de aparecer. E se vocês não tiverem nenhuma dúvida, eu já vou tocar então no nosso último assunto de hoje, que é o que houve em Santa Catarina durante a ditadura militar. É um tópico muito rápido, eu acho que só tem uma coisa que deve cair em prova sobre Santa Catarina na ditadura militar, então vou puxar esse nosso último tópico para agora. Ditadura civil militar. E o que eu vou destacar, pessoal? Olha, os estados do Sul, eles normalmente apoiaram o golpe de 64. Então não tem muito que a gente desenvolver sobre isso, assim, é um estado conivente com a ditadura. A única coisa que eu acho que pode ser destacado como um fator de resistência foi um movimento de estudantes que ocorreu, né, em Florianópolis, aqui já se chamava Florianópolis, né, que a gente chama de Novembrada. Guarda esse nome, a Novembrada. Tá? Uma série de manifestações ocorridas em novembro, ninguém esperava por essa, de 1979. Se tu já revisou a história, né, da ditadura recentemente, tu vai lembrar que 79 a gente está chegando aí no último presidente da ditadura brasileira. Está saindo o Geisel e assumindo, né, o Figueiredo, beleza? Tá assumindo o Figueiredo, que virá a ser o último presidente da ditadura. Depois dele, né, o Sarney vai assumir. Então, novembro de 1979, por que isso acontece? Porque Figueiredo foi em Florianópolis e ele foi fazer o quê? Inaugurar uma placa em homenagem a Floriano Peixoto. Inaugurar placa em homenagem a Floriano. Vamos pensar aqui, né? Por que inaugurar essa placa? Nós temos uma ditadura militar e o Floriano Peixoto foi um militar responsável pela consolidação da República e o nome de Florianópolis já era em homenagem a esse militar. Então, para a ditadura, a figura de Floriano é uma figura maravilhosa. Consolidador da República foi um de nós, um militar que governou o Brasil com pulsos firmes. Floriano Peixoto demonstrou que é necessário governar com pulsos firmes para que a gente consiga estabelecer a ordem, a paz. Então, tu tem todo esse simbolismo por trás de um militar autoritário no poder, homenageando outro militar autoritário no poder, numa espécie de homenagem às Forças Armadas, né, governando o país. Então, isso a gente vai ter como resultado o protesto de estudantes, mas, né, a gente sabe o resultado. Eles foram violentamente reprimidos. Mas como as provas gostam de falar de cenas de resistência a ditaduras, né? Eu acredito que a Novembrada pode acabar sendo citada e se a prova se dedicar a fazer uma questão específica sobre Santa Catarina durante a República. Pessoal, assim a gente conseguiu, né, sair lá de Santa Catarina antes da chegada dos europeus, antes de 1500, e te entregar o último conteúdo que eu queria aqui em Santa Catarina em 1979, num ato de resistência contra a ditadura. Claro que como foi uma aula de sobrevoo bem longo, eu vou finalizar fazendo a amarração final. Agora vamos revisar fase a fase bem rapidinho, 2 minutinhos, para ver se tudo isso fez sentido, beleza? Ó, começamos lá antes de 1500, povos indígenas, carijós, sambaqueiros, xoclengue, caingangues, guaranis. Com a chegada dos europeus, a gente viu a questão do Tratado de Tordesilhas fazia com que Santa Catarina e Rio Grande do Sul ficassem de fora do território português. Isso gerou disputas, então, entre Portugal e Espanha, e o interesse de Portugal no início era ter mais posses próximas à bacia do Rio da Prata, para poder aproveitar um pouquinho daquela economia espanhola. Destaque para o bandeirantismo, que vai ser responsável pela fundação de algumas regiões importantes, como, por exemplo, Desterro, que depois vai ser Florianópolis.
Na imigração, a gente falou sobre imigração já durante o Brasil colônia, como o pessoal de Madeira e Açores, mas vimos que a imigração continuou depois durante o Brasil Império, com a chegada de alemães, região de Blumenau, Joinville, e italianos, com destaque para os vales dos rios, que eram utilizados como meio de transporte mais facilitado. Neste mesmo século XIX, neste mesmo Brasil Império, nós tivemos a chamada Revolução Farroupilha, que se estendeu ou tentou se estender até Santa Catarina com a proposta de República Juliana. Também no século XIX, mas daí já saindo do Império e abrindo portas para a República, a gente viu que a Revolução Federalista, né, ela acabou gerando pessoas indo do Rio Grande do Sul para a região do Desterro, ao mesmo tempo que a revolta da Armada no Rio de Janeiro estava fazendo a mesma coisa, gerando pessoas buscando, né, maior proteção ali no Desterro, ali em Santa Catarina. Então, nós temos a junção de maragatos e marinheiros na região do Desterro para lutar contra a República Militar daquela época, contra a República da Espada. Floriano Peixoto vai ordenar violenta repressão, e é por isso que o Hercílio Luz, né, ele vai depois trocar o nome dessa região de Desterro para Florianópolis. Guerra do Contestado, a gente já está aqui no nosso segundo período de hoje, né? Vimos as características locais, vimos o motivo da guerra, a entrega da região para a estrada de ferro, como a população ficou desassistida, o fenômeno do messianismo como uma parte integrante desse movimento, e uma violenta repressão aí com cerca de 10 a 20 mil mortos. Na era Vargas, Nereu Ramos é um destaque, foi governador, foi interventor e depois por um curto espaço de tempo foi presidente do Brasil. Durante o Estado Novo, cabe um destaque para a repressão aos imigrantes por causa da Segunda Guerra Mundial, e fechamos agora falando da Novembrada, no contexto da ditadura civil-militar. Essas são as grandes apostas de assuntos de história de Santa Catarina, que devem aparecer. Tá maluco? Já estou me sentindo barriga verde. Pode crer. Mas são os principais tópicos, e daí me digam, né, se fez sentido para você essa nossa narrativa, saem se sentindo seguras sobre esse conteúdo, qualquer dúvida que ficar pode me mandar, se vocês me mandarem tudo ok, né, sei que por hoje, missão cumprida. Tudo ok? Show? Ah, que bom, porque que bom que deu certo, então a nossa gravação vai ser encerrada a partir de agora. Para quem está vendo gravada essa aula, sabe que é tudo nosso, nada deles. Até a próxima. E boa prova aí, né, pessoal? Tranquilidade, uma provinha diferente, mas uma provinha que vocês tenham o conteúdo necessário para mandar benzas. Beleza? Um beijo, beijo, beijo.